Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por você me receber em o teu lar através deste vídeo. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu quero ser bênção na tua vida. Amém? Quero aproveitar um momento e pedir para que você faça a sua inscrição. Vamos fazer com que a família Palavra de Esperança continue crescendo? Vamos lá? A tua ajuda será muito importante. E se no final do vídeo for bom para você o que foi ministrado, deixe o seu joinha. Eu quero falar sobre algo que tem tomado a nossa vida nesse tempo. Sabe o que é? Tentar esperar o tempo de Deus. Talvez você já ouviu falar que existe a diferença do tempo do homem para o tempo de Deus. O tempo de Deus não está baseado em relógio, em minuto, em segundo. A palavra de Deus fala sobre o tempo kairos, o tempo dele, aonde tudo acontecerá na perfeição do tempo de Deus. Mas como nós não conseguimos esperar o tempo de Deus, somos amarrados por uma poderosa corrente chamada ansiedade, né? Aquela questão de quando vai acontecer, por que está demorando. E isso nos domina de uma forma tão intensa que deixamos de acreditar no Senhor, procuramos recursos em situações que nós entendemos que vai favorecer a conclusão do que estamos buscando, do que estamos procurando, e assim nos distanciamos do aguardar no Senhor. Aprendemos a confiar nele, nos ensinaram a descansar nele, a palavra nos leva a continuar confiando nele, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, mesmo que ainda não tocamos, apalpamos com a nossa mão aquilo que temos aguardado, mas mesmo assim nos distanciamos do Senhor porque nós não conseguimos esperar o tempo dele acontecer. Vamos lá? Quero falar com você de uma palavra poderosa que você já conhece, mas Deus revelou algo no meu coração e eu quero dividir com vocês. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 8, a gente começa falando no versículo 8, que vai dizer assim, que é um versículo muito conhecido. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Segura aí. Esse versículo aqui fala de algo muito interessante. Sede sóbrio e vigilante. Nós, muitas das vezes, nos distraímos com muita facilidade. Porque aqui fala que o diabo, ele não é o leão. Nós sabemos quem é o leão. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que ao terceiro dia ressuscitou e está salvando você e eu todos os dias. Aqui ele fala que ele anda em derredor como um leão que ruge. Então deixa eu te explicar algo muito interessante que o Senhor falou comigo já neste início. Como um leão que ruge. Então, se você e eu conhecemos o Senhor Jesus, a palavra fala que toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, o que o diabo faz? Ele cria situações para parecer que é bênção, para parecer que é Deus, para que isso venha nos enganar e nos levar a acreditar que resultados acontecerão mediante a aceleração que estamos procurando. E quando não acontece, nós começamos a procurar culpados e um desses culpados acaba sendo o Senhor. Entendeu? Nós precisamos estar vigilantes para que nós não sejamos enganados pelo adversário da nossa vida. Porque ele vai apresentar situações parecidas com a verdade, mas serão inverdade. E a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o desejo de que aconteça logo, pode nos levar a sérias consequências por tentar antecipar as coisas e não esperar o tempo kairos, o tempo de Deus. Então aqui a gente começa a desenvolver essa mensagem. A vigilância é importantíssima, o conhecimento de Deus é importantíssimo, porque o diabo ele está à espreita, ele está ao derredor, ele está perto, sondando, rugindo. Sabe, qualquer vídeo que você enxergar aí, que você vê de animais da selva, você percebe que o leão, quando ele está se aproximando da presa, o que ele não vai fazer é rugir.
Ele fica na dele, na espreita, bem suave, bem delicado, até que ele se posicione de uma forma que dá para poder ir na direção da sua presa e ali capturá-la, pegá-la e devorá-la. Então, por que o leão vai rugir se ele sabe que vai espantar a presa? Aqui está falando que o nosso adversário, ele ruge. Está ao derredor, mas ruge. Por quê? Porque ele vai usar de situações para poder trazer espanto, para poder trazer temor, para poder criar situações onde o temor, a pressa, vai nos levar na direção da falsa solução que ele tem para nos apresentar. Por isso é bem claro a gente perceber o detalhe da vigilância. Vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas vamos lá, a gente volta no versículo 6 para ter um entendimento melhor deste texto. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Tempo oportuno, aqui no original, no grego, quer dizer kairos, é o tempo de Deus, o tempo oportuno. No tempo dele, na hora certa, no tempo certo, vai acontecer. Então ele fala, humilhai-vos, portanto, debaixo a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, no tempo certo, vos exalte. E aqui a gente consegue pegar um detalhe, nós estamos buscando exaltação, nós estamos buscando reconhecimento na nossa força. Se tu conheces o Senhor que você serve, aguarde o tempo de Deus, porque na hora certa Ele vai te exaltar. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Aqui a gente pode... Esse versículo ele é dividido em duas partes. Fala do cuidado de Deus e da ansiedade. Então eu preciso confiar no tempo kairos de Deus. Eu preciso aprender a descansar no Senhor para que a ansiedade não me leve na direção do adversário que está à espreita, que está ao derredor, tentando me tragar. 9. Resisti-lhe firme na fé, certos de que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha o apóstolo Pedro falando aqui. Vocês precisam entender que a vida não acontece como vocês querem. Que a mesma dificuldade que vocês estão enfrentando, muitas pessoas, cristãos, em outros lugares estão passando por dificuldades parecidas. Porque muitas vezes parece que o mundo ele está girando só para me favorecer. Ou ele deve se movimentar para favorecer os meus caprichos, os meus cuidados, os meus planos. Ei, você, como eu, como muitos estão passando por dificuldades exatamente agora. Mas podemos evitar esse tipo de dificuldade, o impacto dela. Como? Confiando e descansando no Senhor e entendendo que não estamos só. Da mesma forma que estamos passando por momentos difíceis, outros irmãos em Cristo, parentes, pessoas próximas também estão passando por dificuldades. Então você precisa descansar no Senhor, como eu também. No versículo 10 fala, ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que coisa maravilhosa, quando o tempo de dificuldade passar, quando esse tempo que está treinando e amadurecendo você passar, esses pilares estarão firmados na tua vida. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, você será uma pessoa mais capaz, você será uma pessoa mais madura, você será uma pessoa como ponto de referência pelo exemplo, pelo testemunho, para que outros salvos se espelhem em você e consiga alcançar êxitos na jornada, porque a nossa vida sempre será um exemplo a ser seguido. Amém, amados? Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos descansar e esperar o tempo de Deus. Nós precisamos confiar nele. Talvez falar de ansiedade é muito complexo ou talvez raso demais, por eu não ser um especialista da área, mas a palavra fala que quando eu não confio, eu automaticamente sou dominado pela ansiedade.
A preocupação pelo amanhã, uma ocupação antecipada por situações que ainda não aconteceram e mesmo assim nos domina hoje, nos algema, nos prende, nos amarra, não nos deixando avançar. Diz os estudos que 85% daquilo que nos preocupa hoje não acontece e nunca acontecerão. E mesmo assim somos dominados por uma ansiedade, por uma preocupação, uma antecipação acelerada de situações que nunca vão acontecer, o suficiente para poder nos algemar. Ei, Cristo ressuscitou o terceiro dia, libertar a tua vida e a minha vida para viver o melhor que Ele tem sobre cada um de nós. Amém? E agora eu quero, para poder fechar, dividir com vocês a palavra que está em Salmos 34, versículos 7 e 8, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se o nosso adversário está ao derredor, gritando, bramando, fazendo escândalos para tentar nos levar ao medo e assim ir na direção dele, a palavra fala que o anjo do Senhor está ao redor para poder livrar aqueles que confiam no Senhor. Você lembra de quando o adversário se apresentou a Jesus lá no deserto? Ele apresenta situações da palavra para tentar enganar Jesus. Ele usa a Bíblia para poder mexer na fraqueza de Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer agora para encerrar esse vídeo. O diabo tem uma conversinha muito sutil. Ele usa pessoas com uma lábia muito sutil. E eles vão usar palavras motivacionais, ele vai usar palavras que estão na Bíblia, ele vai usar palavras de aceitação só para você abrir a porta para ele entrar. E quando ele entrar, o estrago é certo. Não confunda joio e trigo, não confunda a voz daquele que brama como o leão. O leão é um só. A voz do nosso pastor tem que ser inconfundível. Toda ovelha precisa conhecer a voz do seu pastor, porque se não conhecer, seremos enganados com muita facilidade. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus, que essa presença de Deus que eu estou sentindo aqui alcance o teu lar também para a glória do Senhor Jesus. Confia no tempo perfeito de Deus. Tudo vai acontecer sob o controle dele. Nós só precisamos descansar. Vamos arrancar essa ansiedade e preencher com esse espaço toda a confiança que precisamos ter no Senhor. No tempo de Deus, tudo acontecerá perfeitamente. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. E se foi bênção, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu te abençoo no nome de Jesus.